Dezembro está aí e ninguém falou nada sobre bazar missionário? Será que vai ter bazar esse ano? Logo no meio dessa pandemia, com tantas necessidades no campo missionário? Mas será que tem algum jeito de fazer bazar missionário sem aglomeração? Como é que nós vamos receber aquele pessoal todo com segurança aqui na igreja? Nós demos um jeito de ter o nosso bazar missionário esse ano, só que vai ser de um jeito muito diferente e especial, sem aglomeração, com muito álcool em gel e distanciamento social. Este ano, nós só vamos poder oferecer produtos novinhos, artes, artesanatos, guloseimas e outras coisas mais. Já estamos mobilizando os nossos artistas de plantão e vamos fazer um bazar restrito para a nossa igreja. Afinal, é tradição da nossa igreja presentear os nossos missionários. Vai ser no sábado, 12 de dezembro, e você não pode perder porque vai ter muita coisa linda para você levar para sua casa e presentear este ano a sua família. E já que estamos inovando, vamos fazer uma live missionária, com muita oração, músicas, participações especiais e entrevistas com os nossos missionários. Essa live vai acontecer no mesmo dia do bazar, de 11 ao meio-dia. Reserve esse tempo para participar via internet e aproveitar para poder doar para os nossos missionários. A obra de Deus não pode parar. E para quem está com saudades da nossa cantina missionária, vamos preparar um drive-thru com uma deliciosa marmita de feijão tropeiro, que você vai poder reservar e buscar aqui na porta da igreja. Reserve essa data, 12 de dezembro, de 9 às 13 horas. Deus te abençoe. E já que estamos falando em missões, eu quero te convidar a assistir o vídeo do missionário Rafael, que vai contar um pouco pra gente como usar o esporte para fazer missões. Vamos lá? Me chamo Rafael, sou missionário de Atletas em Ação na cidade de Belo Horizonte. E hoje eu queria falar para você um pouquinho de como a gente pode utilizar o esporte para fazer evangelismo, para fazer discipulado, como o esporte se encaixa em missões, como a gente pode falar de Jesus usando o esporte como linguagem, né? Hoje, uma das ferramentas que eu utilizo, e talvez a principal ferramenta que Atletas em Ação utiliza no Brasil, se chama MEB, que é Ministério de Esportes com base na igreja. É uma parceria que Atletas em Ação faz com as igrejas, onde nós capacitamos os membros das igrejas para utilizar o esporte como ferramenta de conexão entre a comunidade, né? Para a gente alcançar a comunidade, fazendo evangelismo e discipulado usando o esporte. E aí a pergunta que eu quero te fazer, então por que nós devemos ter um Ministério de Esportes com base na igreja? Primeiro nós precisamos pensar em dois elementos base, dois elementos essenciais, né, nessa palavra aí, e está bem claro no nome. Um é o esporte e o outro é a igreja. Então eu quero que você entenda por que essas palavras são importantes e por que a gente vai usar o esporte. Né? Hoje a gente vive no meio de uma geração aí perdida, né, num mundo que está despreparado, um mundo totalmente louco, e Deus colocou a gente, o povo dele, para a gente resplandecer entre eles, né, entre esse mundo. Filipenses 2, 15 e 16 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então Deus nos ensina que nós devemos testemunhar a transformação que Ele fez em nossas vidas, para que as pessoas que ainda não o conhecem possam conhecer. E isso implica vivermos no mundo, né, ao lado de não cristãos, mas sem pertencer ao mundo. João nos alerta isso no capítulo 17, no verso 15 e 16. Mas talvez qual seja o maior problema hoje que nós enfrentamos? É que cada vez menos cristãos e não cristãos desenvolvem relacionamentos, né? A tendência é nos envolvermos como cristãos, só com os cristãos ali no ambiente da nossa igreja, e nos afastamos dos não cristãos. Então como que nós vamos testemunhar da nossa fé sem relacionamento com quem precisa, com esses não cristãos? E aí talvez a gente precise criar algo de conexão entre esses grupos, cristãos e não cristãos. E
de uma forma que eles se envolvam, né? Para se conhecerem, para desenvolver uma amizade, para que então esses não cristãos possam ouvir o Evangelho, possam ouvir falar de Jesus. Então a gente tem visto que cada vez mais os cristãos têm dificuldade de falar do Evangelho, né? Como começar uma conversa, como falar. E nós acreditamos, Atletas em Ação acredita que o esporte é a linguagem que pode criar um ambiente de conexão favorável para essa conexão entre cristãos e não cristãos. O mundo aí tem usado propagandas com esporte, com várias outras coisas para trazer as pessoas aí, né? Então outro dia eu vi uma propaganda de cerveja em que o esporte era o que conectava as pessoas. Eles estavam jogando e depois eles iam pro bar para poder celebrar ali o tempo juntos e tomavam a cerveja lá da propaganda. Eu quero deixar um exemplo para você aqui, ó. Certa vez uma escola cristã escreveu em seu muro a seguinte frase: Cristo é a resposta. E no dia seguinte a pintura do muro já estava pichada, né, com uma inscrição, com uma outra frase assim: mas qual é a pergunta? Isso nos mostra que o mundo está cheio de diferentes perguntas e necessidades. E nós precisamos entendê-la para saber como melhor servir a comunidade onde nós estamos inseridos ali. E nós cremos que através do Ministério de Esportes nós podemos ajudar as nossas comunidades a resolver o problema da sua necessidade física, da sua necessidade emocional, da sua necessidade espiritual. Toda comunidade tem alguma diferença, tem algum problema, alguma necessidade. E nós, como igreja, podemos ajudá-lo. E nós acreditamos que o esporte pode ser uma ferramenta para interagir. Então a gente falou um pouco aí de como o esporte pode ser essa ponte. Mas por que a igreja então? Por que o Ministério de Esportes na igreja? Por que a igreja é tão importante? Talvez a resposta seja simples. Ninguém que trabalha em algo ou põe suas energias em algo que não vai durar. Nós não queremos trabalhar em vão. Nós queremos trabalhar para algo que jamais se acaba. Você consegue me entender nisso? Paulo, na sua carta, 1 Coríntios, capítulo 9, 24 e 25, Paulo usa uma figura esportiva para mostrar que devemos trabalhar para algo que é eterno. Isso exige trabalho duro, assim como os atletas, né, numa maratona, numa corrida. A Bíblia deixa claro que muitas coisas não irão durar e não serão levadas desse mundo, mas a igreja com certeza não é uma delas. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. Então, se desejamos desenvolver algo que irá durar, mesmo depois de termos partido aqui, precisamos trabalhar através da igreja. Deus protege a sua igreja e cuida dela como sua noiva. Se trabalharmos em uma parceria saudável com a igreja local, sabemos que estamos servindo uma organização que tem a história mais longa de todas, né, de passado, presente e futuro. Jesus nos manda fazer discípulos, né, não convertidos. Se Deus nos capacitar a levar pessoas a Cristo, como conseguiremos andar junto a essas pessoas? Né? Quem está cuidando desses novos cristãos que ainda só tomam leite espiritual? Quem irá ajudá-los a crescer e a se firmar em meio a essa geração maluca aí? Então nós precisamos trazê-lo para o convívio e para a comunhão de uma igreja local. O maior impacto que você pode causar nesse mundo só pode ser feito em parceria com a igreja. Sempre temos necessidade de recursos e pessoas sempre serão bem-vindas para nos ajudar. Na maioria dos países não existe melhor maneira de se conectar com alguém, vamos dizer assim, não existe melhor maneira de se conectar do que através de uma igreja. A igreja tem sido ponto de conectar pessoas. Ela é mais organizada, ela faz boas conexões com a comunidade, tem grande influência, portanto tem os melhores recursos. O próprio Deus é o provedor da igreja. Você concorda com isso? Tá, então, por isso a gente está falando aí de esporte, a gente está falando de igreja, por isso a gente está falando de Ministério de Esportes. Né? A palavra ministério, aí a gente quer poder servir as pessoas através do esporte. E é legal, porque servir a igreja, servir pessoas através do esporte é muito bom, porque o esporte ele é inclusivo. Você trabalha com homens, mulheres, meninos, meninas. Você pode trabalhar com várias faixas etárias diferentes, de criança a terceira idade. Você consegue alcançar pessoas de habilidades diferentes. Você consegue alcançar aqueles que são atletas,
mas consegue alcançar também aqueles que estão começando. Você pode trabalhar com essa ferramenta, né? Você pode trabalhar com intensidades diferentes. Então você pode começar numa escolinha lá para iniciantes, nível de recreação, até ter uma equipe de competição na sua igreja e poder se conectar com outros times aí. E nós temos um leque de atividades variadas aí. Nós podemos trabalhar com esportes coletivos, esportes individuais, esportes de lutas, recreação, jogos de mesa. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer. Por isso que o Ministério de Esportes ele pode ser uma ótima ferramenta para você trabalhar. Né? Eu falei que através dele a gente faz evangelismo e discipulado, porque através do discipulado, no acompanhamento ali, durante a atividade esportiva, você está acompanhando, né? Fazer discípulos é uma questão básica para todo cristão. Primeiro porque é um mandamento, depois é uma responsabilidade de todo cristão, e terceiro porque é uma necessidade. E o esporte, e para ter discipulado, precisa ter relacionamento. Né? Então eu, como discipulador, preciso me relacionar com Cristo. Como discipulador, eu preciso me relacionar com o meu discipulado, porque eu quero levar ele a conhecer a Cristo. E o esporte nos permite ter esse relacionamento, tanto para fazer o evangelismo, quanto para a gente fazer o discipulado. Então, se você ainda não se envolveu ainda com o Ministério de Esportes na sua igreja, você da Terceira Presbiteriana, se você ainda não se envolveu, se envolva. O Fábrica tem muitas atividades que você pode se envolver. Nós podemos iniciar outras atividades. E você que está vendo esse vídeo, se você ainda não sabe como funciona, poxa, manda uma mensagem para a gente. Eu quero te ajudar a desenvolver um Ministério de Esportes com base na igreja, ajudando a sua igreja a alcançar e a conectar esporte, te ajudando a alcançar e a conectar a sua igreja à comunidade ao seu redor. Esse precisa ser o nosso esporte como cristãos. Alcançar e desenvolver um relacionamento com a nossa comunidade, apresentar Cristo para ela. Tá joia? Bom, eu estou à disposição. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.